Dando continuidade ao nosso tema do justpositivismo, nós vamos para a terceira parte. É o filósofo Habermas. O justpositivismo ético, que é o nosso terceiro e último tipo de justpositivismo, ele trata de um tema bem importante para quem é da área de constitucional. Porque hoje está na moda, quem estuda direito constitucional vai falar do neoconstitucionalismo, aquele monte de princípios, é quase que um direito principiológico. Isso é o neoconstitucionalismo atualmente. São valores, princípios da sociedade que são analisados. Vocês falaram assim, mas qual é a diferença com o eclético? Que também olha isso com relação à sociedade. Princípios, às vezes até para poder garantir direito a minorias. Foi exatamente aqui que ficou o STF, eu falei, se não me engano, até na aula sobre o reconhecimento da união homoafetiva. Naquele momento, o STF não foi justpositivista eclético, mas na verdade justpositivista ético, porque ele acabou fazendo uma análise dos princípios. Geralmente, quando você vai olhar um acórdão do STF a respeito desse tema, usa-se muito o princípio da reserva legal, o princípio da dignidade da pessoa. Esse tipo de argumentação jurídica, nós já estamos no campo do justpositivismo ético. Os maiores representantes dessa escola é o John Rawls, o Ronaldo Dworkin, Robert Alexy e Jürgen Habermas. Também podemos falar que até o Honneth, discípulo do Habermas. Este é Jürgen Habermas. Vejam vocês que ele ainda está vivo. É mais um alemão. Ele tem grandes livros, mas dois importantes para nós aqui da filosofia do direito. É o principal livro dele, que é a Teoria da Ação Comunicativa, que nós temos aqui, é de 85, é um livro bem novo. É um dos filósofos mais influentes da contemporaneidade. Não só porque ainda está vivo, mas porque tem uma produção extremamente forte, intensa. E o livro mais importante na área da filosofia do direito é Direito e Democracia entre a Facticidade e Validade. Ambos os livros são em 2 volumes. Veja que Direito e Democracia é de 92. Para entender Habermas, nós temos que entender para ele o que é uma coisa mais importante dentro da sua filosofia, que é o diálogo, a ação comunicativa. Ele afirma que os homens agem comunicativamente em busca de um consenso. Consenso é o que todo mundo que vai conversar para resolver um problema quer. Então, quando essa conversa já deve você tem que ter uma certa boa vontade para ver o consenso. Por isso que o pessoal dessa corrente aqui também pode, às vezes, se chamar de neokantiano. Então, só tem que ver que não é só isso que está boa vontade, não é só por isso que é neokantiano, mas você pode já também identificar traços de Kant nos filósofos que seguem essa linha do consenso. Até porque nós falamos, se eu não houver boa vontade, você não tem consenso nenhum. Se você já entra numa discussão com seus pontos de vista sólidos e imutáveis, não importa o que a outra parte tente argumentar para que você mude de ideia, você não vai mudar. Então, boa vontade já tem que estar embutida. E consenso é o fim da ação comunicativa. A linguagem é o mais importante, porque é óbvio, esse diálogo se faz através da linguagem, para que se atinja o consenso. Veja, a finalidade dessa ação comunicativa é o consenso, não a verdade. Voltamos aos sofistas novamente. Nesse sentido, se você precisa ter uma ação comunicativa, se você precisa reunir as pessoas para conversar, para chegar a determinados acordos, é muito comum então que se tenha agendas. Você percebe, quando você está em um grupo que segue Habermas, eles têm agenda. Um partido que aqui no Brasil tem um viés habermasiano é o PSDB. Não sei se vocês se lembram, o Fernando Henrique sempre tinha agenda para isso, agenda para aquilo. Fazer reunião hoje para discutir quais seriam os temas da próxima reunião. Ele já não discute logo, né, os temas nessa reunião, já está todo mundo lá, não. Nós vamos preparar a reunião que realmente vai ser importante. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata é habermasiano. Então aqui nós já vamos ver as diferenças entre americanos. Geralmente, quando as pessoas falam, é tudo farinha do mesmo saco, republicanos e democratas. Não são muito diferentes. Nós estamos vendo agora o mentor, né, do Partido Democrata, nós vamos ver daqui a pouco em que fonte bebe o republicano, que é bem diferente de Habermas. O Partido Democrata, eles tentam evitar o conflito máximo, sempre com agendas, reuniões e tal. Sempre que necessário, vamos nos reunir para ver o que dá para fazer. Veja que o Kennedy estava na época da crise dos mísseis em Cuba. Se não fossem democratas, eu tenho certeza que eles tinham invadido Cuba naquela época. Eles tentaram até o final. Falando que os democratas não vão à guerra. Vão, mas eles tentam antes não ir. Quer evitar o conflito e quer tanto conseguir um consenso
que é uma forma avançada de kantismo, né? Um pós-modernismo, que a crítica que se faz chega às beiras da fragmentação. Porque se você está difícil conseguir o acordo, esse consenso num grande grupo, geralmente eles são divididos em pequenos grupos com um número menor de instâncias, assim, de líderes, melhor dizendo, e aí vão subindo delegados para que se consiga chegar a grandes decisões em um pequeno número de pessoas, não é um aberto geral. Essa é a ideia, né, para se conseguir o consenso através das agendas. Habermas, ele viveu as guerras, né, ele nasceu em 29, pegou a segunda, e ele viveu na Alemanha Ocidental no pós-guerra. Então, os apoiadores dele, Tony Blair e Clinton FHC, com a terceira via, em 1989, o Habermas veio ao Brasil. Perguntaram para ele, como é que faz esse consenso? Como é que a população pode ter esse consenso? O papel da mídia, a imprensa tem essa finalidade também, esse ofício de divulgar uma ideia e levar o povo ao esclarecimento. Tá, mas como é que você explica que aqui no Brasil você tem a Rede Globo, que é responsável por quase 80% da informação que é vinculada? É assim aqui? É. Então minha teoria não serve para o Brasil. Porque o que ele queria é que esse consenso, né, essa agenda pública, esse convencimento geral deveria ser feito pela imprensa, mas não uma imprensa única, né, que houvesse o debate. Né? Hoje eu assino a Carta Capital e a Veja, eu dou muita risada todo sábado de manhã quando eu recebo as duas revistas, porque elas dialogam, né? Muito interessante. Já em 89, quem que tinha sido eleito presidente em 89 aqui? Collor, né? E quem que colocou o Collor lá? Porque ele tirou ele depois, né, Rede Globo. Então, veja que dessa forma, Habermas disse que no Brasil não funcionava essa teoria da ajuda comunicativa. As derivações que nós temos é a política de direitos humanos, ONGs, né, terceiro setor, tudo isso é habermasiano de uma certa forma, porque eles tentam convencer você pela ação comunicativa mesmo. Eles querem consensos nas coisas médias, mas isso também tem um lado ruim, né? Não vou chamar de ruim, mas tem aí um defeito. Por exemplo, você está tendo um pessoal, vou dar um nome de uma ONG, por exemplo, a Catu, que é onde fala com o consumo consciente. Ou a Alana, que é uma ONG que trata do consumismo infantil, especificamente. Você pode pegar outras ONGs, a SOS Mata Atlântica. Né? Essas ONGs, elas têm um ponto. Elas não atacam tudo. Se está aqui tendo uma reunião da SOS Mata Atlântica e se chega a concluir alguma informação de que está tendo exploração sexual infantil dentro de uma reserva na Mata Atlântica, eles param de discutir aquilo. Não, isso não é na nossa área, a gente pode até chamar alguém, mas a gente trata de desmatamento, ponto. Né? Aí falaram alguns, é óbvio, eles têm que ter um foco. Né? Não dá para ser também uma ONG, de revolução do mundo, nós vamos tratar de todos os assuntos, vai tratar nenhum direito. Mas veja, essa setorização do terceiro setor, né, essa especialização extremada do terceiro setor, facilita que grandes das discussões fiquem à margem e você fique apenas com as discussões médias. Não precisa de grandes soluções. A ideia dos habermasianos é que a cada geração se resolva 5% dos problemas. Mas veja, eles não querem que se resolva a cada geração, mais 5, mais 5, mais 5. Não. Só 5 a cada geração. O que significa que você está tendo uma mudança de 5%, mas está tendo uma manutenção de todo o problema em 95% a cada geração. Né? Não há uma evolução disso. Isso, neste ponto, isso é prejudicial à sociedade. Não estou dizendo que os terceiros setores sejam importantes, muito pelo contrário, nós inclusive apoiamos vários deles. Mas temos que pensar em alguma forma de dar uma maior agilidade nas discussões do terceiro setor para que isso não fique tão compartimentado. Há que se refletir. Né? Eles não são obrigados a falar de tudo, mas tem que haver uma integração. Nesse sentido, o órgão maior do mundo que trata dessas questões de consenso é a ONU. Vocês já devem ter visto inúmeras reuniões com o Conselho de Segurança, setores da ONU, para chegar a um consenso. A diplomacia hoje tornou-se habermasiana nesse sentido, porque tudo tem que ter um acordo. É sempre possível que você chegue a um acordo comum. Quando a coisa emperra, as partes se retiram. Então veja que o direito é o elemento ético que garante o consenso, ou seja, tudo que vem do direito nesse sentido é bom. E isso é a base do direito internacional. Né? O direito internacional é puro consenso.
Se dependesse de diplomata, não haveria guerra nunca. Né? Mas, infelizmente. Então vamos ler Habermas. O que de fato se exprime na validez deôntica é a autoridade de uma vontade universal, partilhada por todos os concernidos. Vontade esta que se despiu de toda a qualidade imperativa e assumiu uma qualidade moral porque apela a um interesse universal que se pode constatar discursivamente, o que, por conseguinte, pode ser apreendido cognitivamente e discernido na perspectiva do participante. Ou seja, é fundamental o discurso, é necessário o diálogo. Não precisa necessariamente ser falado, pode ser até através de artigos acadêmicos que sejam, mas é necessário o diálogo. Partindo do pressuposto de que uma formação política racional da opinião e da vontade é possível, o princípio da democracia simplesmente afirma como esta pode ser institucionalizada, através de um sistema de direitos que garante a cada um igual participação num processo de normatização jurídica já garantido em seus pressupostos comunicativos. Enquanto o princípio moral opera no nível da constituição interna de um determinado jogo de argumentação, o princípio da democracia refere-se ao nível da institucionalização externa e eficaz da participação simétrica numa formação discursiva da opinião e da vontade, a qual se realiza em formas de comunicação garantidas pelo direito. Veja que o direito, quando você tem uma discussão no Congresso sobre determinados mudança de lei, você tem que chegar no consenso, inclusive na formação da lei. Né? Esse consenso, esse ato de discutir o que é bom, o que é ruim, mas se a gente fizer isso vai dar tal problema, mas vamos resolver aquilo, porque parece que a legislação hoje, quando alterada, funciona quase como um remédio, né? Sempre vai ter um efeitinho colateral. Então temos que ter muita cautela com isso. Tranquilo com relação a Habermas? Hoje seria a hora de falar as crianças do auditório, porque agora nós vamos começar com filosofia do direito pesada. Agora a coisa ficou séria. Né? Até agora a gente estava passeando aqui no jardim da filosofia. Agora nós chegamos nos músculos. Nós vamos falar de 3 grandes não-juspositivistas: Martin Heidegger, Carl Schmitt e Michel Foucault.